Você medita há anos, senta todos os dias, respira profundamente. E mesmo assim, algo está faltando. Eu sei exatamente como você se sente, porque existe um segredo que a indústria do bem-estar espiritual não quer que você descubra. Um segredo que Eckhart Tolle revelou apenas uma vez, em uma conversa privada que poucos conhecem. E hoje, vou quebrar esse silêncio. O que vou te contar nos próximos minutos vai mudar sua relação com a paz interior para sempre. Mas primeiro, preciso que você entenda uma verdade que pode doer um pouco. A meditação não é suficiente. Eu sei, provavelmente pensou que era culpa sua, que você não era bom o bastante, era muito agitada para meditar, que outros conseguiam e você não. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi você? E se eu te dissesse que existe algo que acontece em apenas 2 minutos? Algo que vai além da meditação tradicional. Algo que Eckhart Tolle chama de o portal da presença plena. Vou te mostrar exatamente o que é. Vou te ensinar a técnica. E no final desse vídeo, você vai entender por que milhões de pessoas ficam presas na meditação, sem nunca encontrar a verdadeira paz. Antes de chegarmos lá, você precisa entender o que realmente acontece quando você fecha os olhos para meditar. Imagine seu pensamento como um rio. Durante a meditação, você tenta acalmar as águas na superfície. Você foca na respiração, observa os pensamentos, tenta criar tranquilidade. E funciona por alguns momentos. Mas algo estranho acontece. Quanto mais você tenta controlar, mais a mente resiste. Quanto mais você força a paz, mais ela escapa pelos seus dedos como grãos de areia. Por quê? Porque a meditação tradicional comete um erro fundamental. Um erro que mantém você preso em um ciclo infinito de esforço e frustração. Ela tenta silenciar a mente através da mente. É como tentar apagar uma chama com querosene. Você está usando exatamente aquilo que quer transcender para tentar transcendê-lo. Eckhart Tolle descobriu isso depois de anos de sofrimento profundo. Ele não encontrou a paz através da meditação. Ele encontrou algo além dela. Algo que ele chama de presença imediata. E a diferença é radical. Na meditação, você é um observador tentando controlar. Na presença imediata, você simplesmente é. Não há esforço, não há controle, não há você tentando fazer algo acontecer. Há apenas isto, este momento, esta respiração, esta vida acontecendo através de você. Mas como você acessa isso? Como você sai do modo tentativa e entra no modo ser? Aqui está onde o método da presença imediata entra. E vou te avisar, ele é tão simples que sua mente vai querer rejeitá-lo. Sua mente vai dizer, isso é simples demais, não pode funcionar. Mas essa é exatamente a armadilha. Nós fomos condicionados a acreditar que transformação espiritual precisa ser difícil, que precisamos meditar por horas, que precisamos sofrer para encontrar a paz. Isso é uma mentira. A paz não está escondida atrás de anos de prática. Ela está aqui, agora, disponível neste exato momento. E Eckhart Tolle provou isso de uma forma que vai te surpreender. Em 1977, ele estava na beira do extremo desespero. Depressão profunda havia tomado conta de sua vida. Ele não conhecia meditação avançada. Não havia estudado por décadas. Não era um mestre espiritual. Era apenas um homem desesperado. E em um momento de completo desespero, algo mudou. Não através de técnica, não através de esforço, mas através de uma rendição completa. Ele parou de tentar. E nesse parar, ele encontrou tudo. Esse é o segredo. A paz não vem do fazer. Ela vem do não fazer. E antes de eu te mostrar exatamente como fazer, você precisa entender por que 2 minutos são suficientes. Por que você não precisa de 1 hora? Por que você não precisa de sessões longas e complexas?
porque a presença não tem tempo. Quando você está verdadeiramente presente, o tempo desaparece. 1 minuto pode parecer uma eternidade. 1 hora pode passar como um segundo. A presença existe fora do tempo. Ela é atemporal, infinita, sempre disponível. E você pode acessá-la agora. Sente isso, esse instante de lucidez, esta pequena pausa entre um pensamento e outro. Ali, exatamente ali. Essa é a porta. Não é através da sua respiração. Não é através de mantras. Não é através de visualizações complexas. É através do espaço. O espaço entre os pensamentos. O espaço entre as respirações. O espaço entre as palavras que você está ouvindo agora. Esse espaço é você. Não o você que pensa. Não o você que se preocupa. Não o você que tenta meditar. O você essencial. O você eterno. O você que sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. E aqui está a parte que vai revolucionar sua prática espiritual para sempre. Você não precisa criar esse espaço. Ele já existe. Você não precisa encontrá-lo. Ele nunca se perdeu. Você não precisa merecê-lo. Ele é seu direito de nascença. Você só precisa reconhecê-lo. E é isso que a técnica de 2 minutos faz. Ela não cria presença. Ela revela a presença que já está aqui. Mas há um problema. Um problema que explica por que a meditação tradicional deixa tantas pessoas frustradas. A meditação ensina você a buscar. A técnica de Eckhart ensina você a parar de buscar. A meditação diz: foque aqui, concentre-se ali, faça isso, evite aquilo. A presença imediata diz: pare, descanse, simplesmente seja. É a diferença entre nadar contra a correnteza e relaxar na água. Entre escalar uma montanha e perceber que você já está no topo. E quando você realmente entende isso, tudo muda. Sua relação com a ansiedade muda. Sua relação com a vida muda. Porque você para de ser alguém que precisa encontrar a paz e começa a ser alguém que é a paz. Mas deixe-me te contar algo que ainda pode estar bloqueando você. Algo que bloqueia 90% das pessoas que tentam essa abordagem. Elas tentam fazer certo. Elas transformam não fazer em mais uma técnica para fazer. Elas transformam a rendição em mais um esforço. Elas transformam o relaxamento em mais uma performance. E assim, perdem o ponto completamente. A beleza da presença é que ela não pode ser feita errado. Porque não há nada para fazer. Há apenas isto, este momento, esta respiração, esta paz que sempre esteve aqui, esperando que você parasse de procurar por ela. E quando você realmente relaxa nisso, quando você para de tentar alcançar a clareza interior e simplesmente repousa no que você já é, algo mágico acontece. Você percebe que nunca houve nada errado com você. Você percebe que a paz nunca foi perdida. Você percebe que o lar sempre foi aqui, neste momento, nesta presença, neste reconhecimento simples e eterno de quem você realmente é. Mas aqui está onde a maioria das pessoas se perde. Aqui está onde a mente tenta reconquistar o controle. A mente diz: ok, entendi. Agora vou praticar ser presente. Vou fazer isso perfeitamente. Vou alcançar a clareza interior através do não esforço. Você vê a ironia? A mente transformou até mesmo o relaxamento em mais um projeto, mais uma meta, mais algo para conquistar. E é aqui que o método da presença imediata se torna revolucionário, porque ele é tão curto que a mente não tem tempo para criar uma estratégia. Tão simples que não há nada para fazer certo ou errado. Apenas 2 minutos de puro ser. Sem agenda, sem meta, sem lugar para chegar. Apenas isto. E nesses 2 minutos, o que você nunca conseguiu em anos de meditação pode acontecer. Você pode lembrar quem você realmente é. Não através de esforço,
Não através de técnica, mas através da mais radical de todas as práticas, a prática de não praticar, o caminho de não ter caminho, a técnica de não ter técnica. E é isso que vou te mostrar agora, exatamente como Eckhart faz, exatamente como ele ensina em seus retiros espirituais exclusivos. O portal da presença plena. Respire fundo, relaxe completamente e prepare-se para descobrir o que está além da meditação. Prepare-se para descobrir o que você sempre foi. Aqui está a técnica que mudou tudo. A técnica que Eckhart chama de portal da presença imediata. E vou te avisar de novo, sua mente vai resistir. Ela vai dizer que isso é simples demais, que não pode ser isso, que deve haver mais. Ela vai procurar complexidade, vai querer adicionar etapas, vai tentar transformar isso em mais uma prática para dominar. Mas essa resistência já é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. E a mente só resiste àquilo que ameaça seu controle. E isso ameaça completamente seu controle. Primeiro minuto, sente-se. Não importa onde, não importa como. Cadeira, sofá, chão, tanto faz. Feche os olhos se quiser, ou mantenha-os abertos. Isso também não importa. E aqui está algo crucial que Eckhart sempre enfatiza. Não há postura certa, não há ambiente ideal, não há momento perfeito. O presença não tem pré-requisitos. Ela está disponível aqui, agora, exatamente como você está. Agora, pare de tentar fazer qualquer coisa. Isso mesmo, pare. E quando eu digo pare, eu quero dizer realmente pare. Não tente relaxar, porque relaxar ainda é fazer algo. Não tente se concentrar, porque concentração ainda é esforço. Não tente esvaziar a mente, porque esvaziar ainda é uma ação. Não tente ser espiritual. Não tente ser presente. Não tente ser iluminado. Apenas pare. E esse parar não é passividade. É a coisa mais ativa que você pode fazer. Porque requer que você solte todo o condicionamento de que precisa fazer algo para ser completo. No meio desse parar, faça apenas uma coisa. Uma única coisa. Reconheça que você está ciente. Não de alguma coisa específica, apenas ciente. E essa é a chave. A consciência não é consciência de algo. Ela simplesmente é, como o rio, que não precisa de areia para existir, como o silêncio que não precisa de sons para ser real. Ciente de que existe uma consciência aqui, uma presença, um espaço vasto e silencioso no qual tudo está acontecendo. Os pensamentos estão aparecendo nesse espaço. As sensações estão dançando nesse espaço. Os sons estão vibrando nesse espaço. As emoções estão se movendo nesse espaço. O espaço permanece intocado, perturbável, sempre em paz, como o céu que não é tocado pelas nuvens que passam por ele. O oceano que não é perturbado pelas ondas na sua superfície. Segundo minuto. Agora vem a parte que muda tudo. Qualquer objeto da consciência, qualquer pensamento, sensação ou som, simplesmente reconheça a própria consciência. É como virar a atenção 180 graus. Em vez de olhar para fora, você olha para dentro. Mas não para encontrar algo, para reconhecer o que já está aqui. A própria capacidade de estar ciente. A própria luz da consciência que torna toda a experiência possível. É olho tentando se ver, como espelho tentando se refletir. Impossível. E ao mesmo tempo, óbvio. E ali, nesse reconhecimento, nessa virada impossível da atenção para si mesma, algo extraordinário acontece. Você percebe que essa consciência não tem forma, não tem cor, não tem textura, não tem limites, não tem fronteiras, não tem começo nem fim. Ela não nasceu com você, ela não vai morrer com você. Ela simplesmente é eterna, infinita, indestrutível.
E você é ela, não seu corpo que está sentado aqui. Não sua mente que está escutando, não sua história pessoal, não seus medos, não seus desejos, não seus problemas, mas isso, essa presença vasta e luminosa na qual tudo aparece e desaparece, como sonhos na mente de um sonhador. Não seu corpo, não sua mente, não sua história, não seus problemas, mas isso, essa presença vasta e silenciosa na qual tudo aparece e desaparece. E nesses 2 minutos, você lembra que nunca foi a onda, você sempre foi o oceano, nunca foi a nuvem, era o céu, nunca foi o pensamento, sempre foi o espaço no qual o pensamento aparece. Isso é tudo, 2 minutos, nada mais. Mas deixe-me te contar o que acontece depois que você faz isso algumas vezes. E isso é importante, porque muitas pessoas fazem a técnica 1 ou 2 vezes e acham que nada mudou. Primeiro, você percebe que não precisa mais entrar na presença, porque você nunca saiu dela. Você só tinha esquecido de reconhecê-la. É como perceber que você sempre esteve em casa, mas passava o tempo todo procurando a chave da porta da frente. A porta nunca esteve trancada. Segundo, você percebe que não precisa mais de circunstâncias especiais para estar em paz. Não precisa de silêncio absoluto. Não precisa de um lugar sagrado. Não precisa que sua vida esteja em ordem, porque a paz não depende de circunstâncias. Ela é o que você é, como o rio não depende dos grãos de areia que contém para existir. Terceiro, isso é o mais revolucionário. Você percebe que todos os seus problemas existem apenas quando você se identifica com aquilo que não é. Quando você se lembra de quem realmente é, os problemas não desaparecem magicamente. Sua conta bancária não se enche. Seus relacionamentos não se tornam perfeitos. Sua saúde não se regenera instantaneamente. Mas eles perdem seu poder sobre você. Eles param de definir quem você é. Eles se tornam apenas eventos temporários acontecendo no espaço eterno que você é. É como acordar de um pesadelo. O pesadelo não estava realmente acontecendo. Mas enquanto você sonhava, parecia absolutamente real. Parecia urgente. Parecia definitivo. Nós sonhamos que somos separados, que somos pequenos, que somos limitados, que somos vulneráveis, que precisamos encontrar a paz em algum lugar lá fora. E então, acordamos e percebemos que a paz nunca foi perdida, que nunca fomos separados, que nunca fomos pequenos, que nunca fomos vulneráveis ao nível mais profundo. Sempre fomos isso, essa vastidão consciente, essa presença infinita, esse amor sem objeto e sem motivo. Mas aqui está algo que preciso te contar. Algo que pode acontecer depois que você experimenta isso pela primeira vez. A mente vai tentar te trazer de volta. Ela vai dizer: ok, isso foi legal, foi uma experiência interessante, mas agora temos coisas importantes para fazer, problemas reais para resolver, pessoas para impressionar, dinheiro para ganhar. E você pode sentir como se tivesse perdido algo precioso. Como se tivesse sido expulso do paraíso e agora tivesse condenado a vagar pela terra comum e normal. Isso acontece com todos. Até mesmo Eckhart passou por isso. Isso também é parte do despertar, parte do processo de integração, porque você começa a perceber algo profundo. O paraíso nunca foi um lugar para onde ir. O paraíso nunca foi um estado especial para alcançar. O paraíso é o que você é, aqui, agora, sempre. Mesmo quando você não se sente especial, mesmo quando você não está tendo experiências místicas, mesmo quando você está lavando a louça ou preso no trânsito, a presença não é um estado, é sua verdadeira natureza, como a umidade da água, como o calor da chama, como a luz do sol. E não importa o que aconteça na sua vida, não importa quais desafios você enfrente, você sempre pode voltar para casa. 2 minutos, apenas 2 minutos, para lembrar quem você é,
para encontrar a paz que nunca foi perdida, para descobrir o amor que você sempre foi. E aqui está a parte mais bela de tudo isso. Quanto mais você pratica esse reconhecimento, mais ele se torna natural, espontâneo. Você começa a reconhecer essa presença no meio de conversas, no trânsito, durante reuniões, enquanto lava a louça. Você percebe que a vida inteira pode se tornar uma meditação. Não porque você está sempre tentando meditar, mas porque você está sempre presente. E ser presente não é algo que você faz, é algo que você é. Isso muda tudo. Suas relações mudam. E não porque você tenta mudá-las, mas porque você para de tentar conseguir amor e começa a ser amor. Você para de entrar em conversas perguntando inconscientemente: o que posso ganhar aqui? Como posso me sentir melhor? Como posso provar meu valor? E começa a entrar em conversas simplesmente presente, simplesmente disponível, como um espaço aberto no qual a outra pessoa pode ser quem realmente é. Isso muda tudo. As pessoas sentem que podem relaxar com você, sentem que não precisam representar, sentem que podem ser vulneráveis, porque você não está mais julgando. Não porque você tenta não julgar, mas porque o julgamento surge da separação e você não se sente mais separado. Seu trabalho muda. E novamente, não porque você muda de carreira necessariamente, mas porque você para de trabalhar para ter paz e começa a trabalhar a partir da paz. Você para de ver o trabalho como algo que você tem que suportar para conseguir algo melhor e começa a ver o trabalho como uma oportunidade de expressar presença. Seja lavando pratos ou dirigindo uma empresa, seja cuidando de crianças ou escrevendo códigos, o trabalho se torna uma forma de arte, uma meditação em movimento. Sua vida espiritual muda completamente, porque você para de buscar Deus em livros, templos ou práticas e percebe que Deus é o que está buscando através de você. Você percebe que toda busca espiritual sempre foi Deus procurando por Deus, consciência procurando por consciência, amor procurando por amor. E quando você entende isso, a busca não para, ela se transforma, ela se torna um jogo, uma celebração, uma dança. Você não para de ler livros espirituais, mas agora você os lê como confirmações, não como revelações. Você não para de meditar, mas agora você medita como expressão, não como busca. E tudo isso, através de 2 minutos por dia. 2 minutos que não são sobre fazer algo diferente, mas sobre lembrar quem você sempre foi. 2 minutos que não são sobre encontrar algo novo, mas sobre reconhecer o que nunca foi perdido. 2 minutos que não são sobre se tornar iluminado, mas sobre perceber que você nunca foi escuro. 2 minutos que não são sobre conquistar a paz, mas sobre parar de guerra contra o que você é. Agora eu quero que você entenda algo muito importante, algo que Eckhart Tolle enfatiza sempre. Essa técnica não é sobre criar experiências especiais, não é sobre ter visões místicas, não é sobre sentir euforia espiritual, é sobre algo muito mais simples e muito mais profundo, sobre voltar para casa, para si mesmo, para o que você sempre foi antes de aprender que era outra coisa. E às vezes, voltar para casa pode parecer muito ordinário, muito simples, muito normal. Dessa normalidade é o próprio milagre, porque você percebe que não precisa ser especial para ser completo. Não precisa ser especial para ser amado. Não precisa ser especial para ser suficiente. Você já é tudo isso. Aqui, agora, como você é. E essa percepção muda tudo sem mudar nada. Você continua vivendo sua vida, continua tendo responsabilidades, continua enfrentando desafios. Mas agora, você faz tudo isso a partir de um lugar diferente, a partir da paz, a partir da completude, a partir do amor. E as pessoas ao seu redor começam a sentir isso. Mesmo sem entender o que mudou,
Elas sentem uma presença diferente em você. Uma calma que não depende de circunstâncias. Uma alegria que não depende de conquistas. Um amor que não depende de correspondência. Isso é o que acontece quando você para de tentar ser alguém e simplesmente é. Quando você para de tentar encontrar a paz e reconhece que você é a paz. Quando você para de tentar meditar e percebe que você é a meditação. E tudo isso em 2 minutos. Mas deixe-me te contar um segredo final. O segredo mais importante de todos. Esses 2 minutos não são realmente sobre os 2 minutos. São sobre lembrar que cada momento pode ser um portal. Cada respiração pode ser um despertar. Cada reconhecimento pode ser um homecoming. A técnica é apenas um lembrete. Um dedo apontando para a lua. Lua é você. A vastidão que você é. A presença que você sempre foi. O amor que nunca começou porque nunca teve um oposto. E quando você realmente entende isso, quando isso se torna vivo em você, quando isso para de ser uma ideia e se torna a sua realidade vivida, você percebe algo extraordinário, algo que muda tudo. Você percebe que nunca houve nada errado com você, com sua vida, com suas escolhas, com seus erros, com o mundo. Porque tudo é perfeito no sentido humano da palavra, mas porque tudo é exatamente como precisa ser para o despertar acontecer. Inclusive sua frustração com a meditação, inclusive seus anos de busca espiritual, inclusive seus momentos de dúvida e desespero. Inclusive, você está aqui agora, ouvindo essas palavras. Tudo isso sempre fez parte do plano perfeito da consciência se reconhecendo através de você. Plano maior, uma teia invisível, conduzindo-o para casa. Cada momento de sofrimento foi a consciência esquecendo de si mesma, para poder experimentar a alegria do reencontro, a doçura da lembrança. Cada momento de busca foi a consciência criando a ilusão de estar perdida, para poder experimentar o êxtase da descoberta, a beleza de se encontrar, de se reconhecer. Cada momento de separação foi a consciência fingindo estar dividida, para poder experimentar o amor da união, o abraço reconfortante da totalidade. E agora que você conhece o portal da presença plena, agora que você sabe que a paz sempre esteve aqui, agora que você entende que lar nunca foi um lugar, mas sim o que você é. O que você vai fazer? Você vai continuar buscando como se não soubesse onde procurar? Ou você vai simplesmente ser? Abrirá a mão da busca incessante para acolher o que já é seu? Você vai continuar tentando meditar como se a presença fosse uma habilidade a ser desenvolvida? Ou você vai reconhecer que você é a meditação, procurando por si mesma? Você é o rio procurando o seu próprio curso. Você vai continuar tentando encontrar Deus como se ele estivesse escondido em algum lugar? Ou você vai perceber que Deus é exatamente o que está procurando através dos seus olhos neste momento? Que a divindade reside na sua própria essência. A escolha é sua, sempre foi, sempre será. Mas a decisão agora é de um lugar de consciência, de profunda compreensão. Mas agora, você sabe que sempre há uma porta que nunca está fechada, uma porta que não requer chave, uma porta que você mesmo é. 2 minutos de distância, do que você sempre foi, do que você nunca deixou de ser, do que você será para sempre. Sempre. Um instante, um sopro, um piscar de olhos, e a jornada estará completa. E do outro lado dessa porta, não há outro lado. Há apenas você, o verdadeiro você, o você eterno, o você que nunca nasceu e nunca morrerá, esperando por você mesmo, com todo o amor que você sempre foi, com toda a paz que você nunca perdeu, com toda a completude que nunca precisou ser encontrada porque nunca foi perdida. Bem-vindo, de volta para casa, para si mesmo, para o que você sempre soube no mais profundo silêncio do seu coração. Você é isso.
Você sempre foi isso. Você sempre será isso. Isso é tudo. Simplesmente